Hoje eu quero conversar com você sobre coragem para gerar em tempos de crise. O texto que eu quero usar com você está no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia ou quiser acompanhar comigo aqui, você pode ficar à vontade. O texto vai dizer: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Pensa. Primeiro eles tiveram cuidado de casar com pessoas da mesma tribo. Depois, a mãe teve o filho e teve que escondê-lo por 3 meses. Que mãe que gera um filho e que deseja escondê-lo? Na verdade, foi uma necessidade. Todo mundo quer contar essa novidade, todo mundo quer mostrar o bebê. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Em tempos de crise e opressão, morte, Deus levanta mulheres e homens com uma visão além da dor, com a coragem para desafiar decretos humanos e cumprir propósitos eternos. Porque momentos de crise são tentativas do inimigo para que nós não venhamos gerar. Quantas pessoas, por exemplo, o tempo está passando muito rápido. Nós já estamos no ano de 2025, a pandemia, para você ter uma ideia, está passando tão rápido que a primeira onda dela aconteceu em 2019, ou seja, 6 anos. O tempo passa rápido. Naquele momento de crise, ninguém queria, muitas pessoas estavam com cuidado de comprar, de vender. Aqueles que estavam passando por um momento de dificuldade, eles até vendiam coisas abaixo do preço. É nesse momento que as pessoas inteligentes e que têm recursos guardados aumentam as suas riquezas, porque eles aproveitam da oportunidade. Mas as pessoas estavam com medo de ter seus filhos, as mulheres grávidas preocupadas, tudo certo, natural. Afinal, quando nós da nossa geração vimos uma coisa tão estrondosa como aquela? Mas a pessoa que tem um propósito de vida firmado em Deus e que sabe que tudo que acontece conosco acontece por um propósito, ela vai conseguir abrir os seus olhos espirituais e ver o que vai acontecer depois da crise e já projetar algo para poder gerar. Porque é isso que acontece com as pessoas que têm a sua fé firmada em Deus. Na pandemia, por exemplo, o que eu vi de pessoas dizendo, profetizando que iriam quebrar. O que eu vi pessoas dizendo que perderiam a sua vida, infelizmente perderam. O que eu vi de igrejas dizendo que perderia as pessoas por causa das igrejas fechadas. Eu comecei a ouvir algumas pessoas nas redes sociais, alguns pastores, os profetas do caos. Aqueles que não pode ter nada, não pode acontecer nada no mundo, nada no Brasil, que eles já estão falando sobre a vinda de Jesus, colocando pânico em todo mundo. Os profetas do caos. Só que o tempo passa, 6 anos se passaram, Jesus ainda não voltou, e aonde estão esses profetas? A Bíblia disse que haveria sinais, mas em um momento de crise, não é o momento de espalhar mensagem de medo, de pânico. Em momentos de crise, principalmente, nós temos que levar o evangelho, que é as boas novas, é uma mensagem de esperança. E eu disse para as pessoas da igreja: olha, nós sairemos 3 vezes maiores, seremos maiores do que antes da pandemia. Então nós começamos a mandar mensagem de esperança para as pessoas,
E hoje nós estamos aqui, antes da pandemia nós éramos cerca de 70, 80 pessoas. Hoje nós somos mais de 500 pessoas. Porque quem tem uma mensagem de esperança governa. Eu não queria saber, com cuidado, cuidando da minha família, cuidando da igreja, das pessoas, mas eu queria saber o que viria depois da pandemia. E depois da pandemia eu estava vendo uma grande colheita. Então quando você estiver passando por um momento de crise, não foque na crise, foque naquilo que vai acontecer depois dela. Todos nós temos a capacidade de criar e inovar. O problema é que nós achamos que a criação ou a inovação vem apenas com alguns insights, alguns estalos. Se você é filho de Deus, imagem e semelhança dele, você tem a capacidade de criar. O problema é que a gente acha que criação vai vir assim do nada. A criação vem com esforço, vem com estudo. Você começa a estudar, daqui a pouco Deus te dá uma grande ideia. Não acontece da noite para o dia. Eu gosto da frase que diz: a arrogância do sucesso é pensar que o que foi feito ontem será suficiente para o amanhã. Joquebede, a mãe de Moisés, foi uma das pessoas, uma incubadora profética que decidiu gerar esperança em meio ao caos. Deus está levantando hoje um povo com ousadia, com a ousadia de Joquebede. E eu acho que esse povo está aqui na Mensageiros hoje. Que mesmo em meio à crise decide gerar, proteger e lançar ao mundo os libertadores do futuro. Para você que nunca passou por essa história na Bíblia, Faraó havia mandado matar todo menino hebreu que nascesse, porque os hebreus estavam crescendo, a nação de Israel foi parar no Egito, e lá no Egito levantou-se um novo faraó que não conhecia a história de José, porque José foi um grande provedor do Egito. Ele não conhecendo a história de José, quando você não conhece a história dos que vieram antes de você, você corre um grande risco de exercer a ingratidão. Você não celebra as coisas que se passaram. Então surge um novo faraó e começa a oprimir o povo de Israel e coloca-os como escravo do Egito. Eles trabalhavam para o povo egípcio, era a pior profissão que existia. Eles faziam, que era fazer tijolos. Só que a nação de Israel foi crescendo, tanto que Faraó ficou com medo. E havia entre eles um mito que um libertador iria nascer entre os israelitas. Ele, com medo de perder a sua maior fonte de lucro, ficou preocupado e a partir daquele momento mandou matar todo menino hebreu que nascesse. Os meninos que nasciam no tempo desse faraó eram jogados no rio Nilo. E foi nesse tempo que Joquebede gerou Moisés. E por isso que durante 3 meses ela protegeu o seu filho. Por isso eu quero te dar alguns princípios importantes para que você possa ter sucesso hoje na sua vida. Decida gerar mesmo em meio à crise. Israel escravizado vivia um tempo de morte e opressão. Esse era o decreto de Faraó. Você precisa ter coragem para conceber mesmo sem garantias, porque existem pessoas tão céticas que se você falar para elas que você pretende fazer uma viagem de 500 quilômetros, se você não tiver todo o programa da viagem, essa pessoa não vai querer viajar com você. Mas nós sabemos que viagens existem imprevistos e surpresas. Então você precisa hoje ter coragem de gerar mesmo sem ter grandes garantias. Porque Joquebede poderia ter evitado essa gestação, mas ela escolheu gerar. Gerar é um ato de fé profética, é acreditar que Deus ainda tem planos, mesmo quando o sistema diz que tudo está perdido. Então, levanta sua mão que eu quero profetizar. Deus está chamando você para gerar ministérios, sonhos, projetos, um futuro em tempo de escuridão. A sua gestação espiritual desafiará os decretos do presente e você vai avançar para o seu futuro. Ponto 2, proteja a sua promessa. Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Aprenda, nem tudo que Deus te dá deve ser exposto imediatamente. Nem tudo que Deus te dá. O nosso coração, ele é tão simples, tão generoso, que nós queremos contar para todas as pessoas um projeto antes mesmo que ele tenha acontecido. Então, ao invés de você dizer para alguém que você entrou na faculdade, deixe para você mostrar o diploma. Existem coisas que precisam ficar guardadas entre você e Deus. Ela escondeu aquele menino nos seus braços durante 3 meses.
Você tem que descansar, porque eu sei que você quer mostrar, mas há momentos em que o esconderijo é uma estratégia divina, não conta tudo para todo mundo. Você conhece a história de José? Ele acabou contando e compartilhando sonhos com seus irmãos, afinal, eram da mesma casa, mas eram pessoas que o odiavam. Você conta com um coração simples, uma vontade, uma alegria de colocar para fora, mas você esquece que infelizmente existem os invejosos. Eles existem. Não viva nesse mundo ideal, porque um mundo ideal, todo mundo ama todo mundo. No mundo ideal, ninguém quer ver seu mal, mas existe um mundo real, onde infelizmente existem pessoas que não torcem pelo seu sucesso. Então esconda esse projeto, esconda isso. Eu queria ter trazido para vocês, eu acabei esquecendo, depois eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho dito isso. Eu fiz uma formação agora de um curso superior, e eu fiquei calado, não falei nada para ninguém. Depois eu quero colocar para vocês aqui o certificado, porque nesse ano eu concluí o meu curso superior em empreendedorismo. É isso. E eu quero compartilhar com você, para que você também possa fazer algo, e eu já estou olhando o próximo, porque a gente não pode parar, quem quer crescer não pode parar. Então há promessas que precisam ser protegidas até amadurecerem. Então não exponha cedo demais o que Deus confiou a você, porque quando não puder esconder mais, você não vai entrar em desespero, porque Deus já preparou uma estratégia para você. Escute isso: enquanto é pequeno, esconda nos seus braços, no seu pensamento e no seu coração, mas vai chegar uma hora que vai crescer. Vou falar de novo para ver se você se empolga. Enquanto é pequeno, você consegue segurar em suas mãos, guardar no seu coração, no seu pensamento, mas vai chegar uma hora que vai crescer, e vai ser inevitável, e aquilo que para proteção você escondia, todos verão aquilo que você gerou se tornando grande nas mãos de Deus. Essa é uma boa palavra. Ponto 3, com a palavra de Deus, o lugar que gerou morte vai gerar vida, porque diz a Bíblia que Joquebede colocou o seu filho em qual rio? Rio Nilo. Fala comigo, Rio Nilo. E qual foi o rio que Faraó mandou matar os meninos? O Rio Nilo. Então vamos de novo. Se você não lê, você presta atenção no que eu estou falando. Faraó mandou matar os meninos no rio, e Joquebede lançou Moisés no rio, porque aquilo que deu errado para os outros vai dar certo para você. Não significa que deu errado para o outro que vai dar errado para você. E algumas pessoas que até apostaram em algum tipo de empreendimento, alguma coisa que não deu certo para elas, que gerou morte, debaixo de uma palavra você vai lançar, e nesse lugar vai gerar vida. É isso. Porque a fé não nega o risco, mas transforma o risco em rota de livramento. Entregar é confiar no plano de Deus. Ela soltou o seu filho na arca. A entrega é o último estágio da confiança. Por isso que Deus hoje te convida a colocar os seus Moisés no rio. Você precisa entregar para ver Deus agir. O que você segura te limita, o que você entrega multiplica. Não dá para segurar mais aquilo que está crescendo. Então entregar é confiar em Deus. Mas não adianta você entregar e tentar ficar segurando. Por exemplo, quando você coloca uma causa diante de Deus em oração, você entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, você pode chorar, você pode colocar em oração, mas quando você sai daquele período de oração, que você sai do seu quarto, você precisa sair de lá aliviado. Se você entrar para dentro do seu quarto, dobrar seus joelhos, orar, chorar e sair de lá com o mesmo peso que você entrou, você não orou, você só chorou e resmungou, você só desabafou. Quando você ora, você entrega na mão de Deus, você sabe que você colocou na mão da pessoa certa, e que Ele pode resolver. Diga comigo, entregar é confiar. Diga, confiar é entregar. Entregue para Deus aquilo que precisa ser entregue. Você precisa de fato curar talvez essa falta de paternidade que você tem dentro de você. Lá em casa eu tomo muito cuidado com aquilo que eu falo com os meus filhos, porque
a visão da paternidade de Deus, a paternidade espiritual vai vir através daquela que eu estou entregando para eles. Então, papai, você não pode mentir para o seu filho, porque senão ele acha que Deus vai mentir para ele também. Papai, você não pode prometer algo para o seu filho e não cumprir, porque senão ele vai achar que a palavra de Deus é a sua palavra. Andando de bike com o Benjamin, às vezes chega num morro aqui da nossa cidade, aí ele fala, eu não estou aguentando, pai, eu não estou aguentando. Ele grita, eu não estou aguentando. Eu falei, você vai aguentar, cara. E aí eu chego perto dele e dou um empurrãozinho. E aí eu começo a empurrá-lo, ele descansa, fica tranquilo. Você está achando os morros aqui da nossa cidade pesados? Você tinha que ter morado em Arcos para você ver, Benjamin. Santo Antônio do Monte. Não existe bicicleta lá, né? Só elétrica, né, Simone? E aí todas as vezes que a gente chega no morro, eu ajudo a empurrá-lo. E ele falou para mim da última vez, papai, eu não estou conseguindo. Então eu comecei a empurrá-lo. Ele disse assim, papai, sabe por que eu fico feliz de andar com você? Eu falo, fala filho, por que você fica? Porque eu sei que você sempre vai me ajudar. Sempre vai me ajudar. Você sabe que se depender das suas forças você não consegue, mas quando você confia no seu pai e entrega, você sabe que ele sempre vai te ajudar. Então hoje Deus te convida a colocar esse Moisés no rio, entrega para Deus. Ponto 4, gere pensando no futuro, porque o que você gera hoje impactará as gerações. Moisés não foi apenas salvo, ele foi preparado para libertar uma nação. Joquebede amamentou e instruiu um menino que mudaria a história. O seu ventre espiritual é um portal de libertação. Você não entendeu? Eu disse que o seu ventre, que aquilo que você está gerando dentro de você, é um portal de libertação. Joquebede achou que estava gerando um filho, mas Deus estava gerando um líder. Estou te achando assim, sabe? Não sei se você está com fome. Eu vou ter que tentar traduzir todas as vezes para você. Talvez dentro de você acha que é pequeno demais. Você acha que é pouco demais. Para você é uma coisa, mas Deus já está projetando o futuro. E aquilo que você está criando em você hoje abençoará as futuras gerações. O meu pai, a Aparecida, a Nininha, pessoas, minha mãe daqui da nossa casa, há 30 anos, quantos cultos eles faziam com 5 pessoas? Dá um sol maior, Michael Douglas. Oh, por que duvidar sobre as ondas? Foi na cruz, onde o dia... Era desse jeito. Quantas pessoas que tinham? 8 pessoas. Você acha que eles estavam ali pensando neles? Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Eles diziam, vamos fechar essa igreja. Eles diziam, não, nós vamos continuar. Foi na cruz. Aí passava o 4º ano, 5 anos, 12 pessoas, a igreja não crescia. Para com essa igreja, nós vamos continuar. Por quê? Porque eu estou vendo que lá em 2025 vai ter uma multidão de pessoas na Mensageiros, sacudindo a cidade de Lagoa da Prata. Aquilo que você está gerando hoje vai libertar pessoas no futuro, pelo amor de Deus. É sobre isso, fé. Aquilo que eu estou fazendo agora pode ser pequeno demais, mas vai multiplicar e vai crescer. Seu ministério, sua família, seus empreendimentos, o seu chamado, tudo isso tem um propósito intergeracional. O que você investe hoje, Deus usará amanhã.